boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Desde o último dia 7 agora do mês de maio, a região do Cariri ganhou mais um representante aqui na Assembleia Legislativa, que assumiu a cadeira de deputado estadual, o deputado Vasques Landim, que retoma um trabalho que já fez aqui, que já desenvolveu aqui no Parlamento, em defesa de Juazeiro do Norte e de toda a região do Cariri. Aliás, ontem, na quinta-feira, o deputado fez um pronunciamento na tribuna aqui do plenário 13 de maio, onde abordou um assunto que ainda não ganhou corpo na região do Cariri. A chamada criação da região metropolitana do Cariri, um projeto que foi bastante discutido aqui na Assembleia e uma aspiração dos moradores daquela região. À época da votação do projeto, na legislatura anterior, o deputado Vasques Landim teve, inclusive, participação decisiva na discussão e na aprovação do projeto. E no pronunciamento que fez ontem aqui na tribuna da Casa, o deputado lamentou que ainda os efeitos positivos previstos na lei que cria a chamada região metropolitana ainda não estão sendo sentidos pela região do Cariri. A gente vai falar sobre este e outros assuntos, porque eu recebo aqui com prazer, ele foi convidado pela produção do programa e muito gentilmente aceitou o convite. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui no programa hoje, deputado estadual Vasques Landim, do Partido da República. Ele é médico, oftalmologista e, repito, representante da região do Cariri aqui na Assembleia Legislativa. Vamos debater essas questões, vamos debater a questão da seca, não é, que ainda castiga o interior, embora algumas chuvas já tenham sido registradas, melhorou um pouco a questão do pasto para o gado, o milho começou a chegar, mas de qualquer maneira a gente precisa discutir obras mais duradouras para que o cearense e o nordestino possa conviver melhor com a seca. Está no ar o Questão de Ordem, hoje com o deputado Vasques Landim, meu convidado hoje aqui no programa. Você participa pelo telefone da TV Assembleia, que está aí nesse vídeo, no seu vídeo, o 0800, é o Disque Assembleia, você pode ligar, fazer comentários, fazer críticas, apontar sugestões. Você usa esse número, lembrando que esse Disque Assembleia, o nosso telefone, está à disposição de você, telespectador do Questão de Ordem, das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Você pode ligar e mandar o seu recado, que ele chega diretamente aqui para mim e para a produção do Questão de Ordem. Deputado Vasques, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer, Renato. O prazer é nosso estar aqui no seu programa, porque certamente, estando aqui com vocês, estamos falando para uma legião de telespectadores do seu programa, que tem muita audiência e credibilidade. Nós estamos aqui às ordens para falar sobre o Cariri, é o que eu sei falar, né? Sobre o Cariri. E fala bem. De lá, Isso. Conheço toda a sua história, toda a sua cultura, todas as suas raízes, todos os seus potenciais. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre isso. Você, inclusive, na abertura aí, falou de um pronunciamento que nós fizemos aqui sobre a região metropolitana. O senhor fez ontem, quinta-feira. Então, o que eu disse aí, que vou repetir aqui para o telespectador, é de que esse projeto foi uma luta e era um desejo grande da região, até porque ela se compõe de 9 municípios. E eu acompanhei, deputado, ativamente todo o trâmite, inclusive sua participação nesse debate. Esses 9 municípios são praticamente municípios conurbados, juntos, né? Juazeiro, Crato, Barbalha praticamente estão juntos. Estão juntos, né? Aí tem os outros municípios, Missão Velha, Caririaçu, Jardim, Nova Olinda, Santana, Altaneira, que são um pouco distantes, mas é ali praticamente que um aglomerado humano único, tá certo? Mas você sabe, e o Brasil, em qualquer recanto do Brasil, que para você trabalhar essa questão da urbanidade, dos conglomerados urbanos, é complicado. E o Cariri não foge à regra. Então, já se vão 4 anos, né, da promulgação da lei de fundação, de criação da região metropolitana do Cariri. Já 4 anos. Vai fazer esse mês, ela foi promulgada no dia 28 de junho de 2009, né? Então vamos fazer 4 anos. 4 anos. E, infelizmente, com esse tempo, já é um espaço relativamente grande, nós não temos conhecimento ainda da parte executiva da região metropolitana. Como, por exemplo, quem é o gestor da região metropolitana?
Quem é o secretário executivo da região metropolitana? Aonde é a sede? Quais são as prioridades elencadas depois de um debate com os gestores, com os novos prefeitos da região metropolitana? Quais foram, aonde foram extraídas essas potencialidades para se tornarem prioridades? Então isso carece de um aceleramento mais nisso aí, até porque uma região metropolitana é do conhecimento de todos, é sobejamente conhecido da sociedade, de que ela tem, a partir daí, uma logística melhor para poder conseguir recursos para o seu desenvolvimento sustentado. E, infelizmente, o Cariri, não existe isso ainda, e nós estamos cobrando das pessoas responsáveis para que essa ação de como região metropolitana, ela realmente seja colocada em prática, para que as políticas públicas possam sair, políticas públicas consorciadas, em saúde, em transporte, em turismo. Nós temos conhecimento tão somente de uma política pública consorciada, que é o aterro sanitário, que já demanda tempo também, e ele ainda está no papel. Que estão sendo feitas aí as licenças ambientais para implantação, mas realmente ainda não está na execução prática. Aliás, quando o senhor participou do debate, o senhor tem uma memória aí fotográfica, 28 de junho de 2009, não é? Quer dizer, eu me lembro que o senhor chamava a atenção da importância daquela votação, da aprovação da lei, mas chamava a atenção também que aquilo ali era só o primeiro passo. Exatamente. E que o importante era que a partir dali se tomasse medidas efetivas para, na prática, transformar aquilo numa grande realidade. Quer dizer, e o senhor está dizendo aí que ainda pouca coisa se deu nesse sentido. Coisa. Por exemplo, um fórum da região metropolitana já foi instituído com os prefeitos, etc., porque os problemas comuns não podem ser compartilhados nas soluções? Exatamente, consorciados. Já houveram algumas discussões, algumas reuniões. Agora, eu particularmente desconheço, assim, algum documento extraído desses encontros, dessas reuniões, que norteiem a região metropolitana do Cariri, que diga quais são as prioridades da saúde, o que nós vamos fazer em comum para a saúde da região metropolitana do Cariri. Nós temos um equipamento muito forte de saúde, que é o Hospital Regional, mas a estratégia de utilização da região metropolitana para esse hospital, qual é? Aí vamos ter futuramente a promessa, esse aterro sanitário consorciado, que é importante, mas aí nós temos outros vetores, outros setores. Porque os lixões, eles não se coadunam mais. Se coadunam não dá mais, né? Aí para o turismo, né? Para a educação. Agora tem a Universidade Federal do Cariri, que acaba de ser criada. É verdade, o que certamente vai fazer um diferencial grande. Eu costumo dizer que a nossa história, a história do Cariri, a gente pode contar antes e depois da Universidade Federal do Cariri, com muita nitidez. Ela vai marcar uma linha muito nítida de separação entre esses dois períodos. E essa universidade, inclusive também, nós já abordamos isso aqui na Assembleia, ela vai trazer esse desenvolvimento grande, econômico, social, tecnológico, enfim, é um indutor da transformação, uma universidade. Mas nós estamos já também, inclusive, já fizemos essa reivindicação, porque nos parece até ser uma questão só de âmbito federal, mas não, há um compromisso entre o governo federal e estadual para a questão do terreno, para alocar esse complexo da Universidade Regional, da Universidade Federal do Cariri. Não vai ser lá onde fica o campo? Tem, mas vai ter que ser o plano da reitoria, né? Mas o terreno, onde fica o campus, é um terreno pequeno. Acanhado. Tem que ser ampliado. São necessários mais 40 hectares de terreno para ampliar. E tem um acordo selado aí entre a União e o governo do Estado, de que essa parte ficaria com o governo do Estado. Inclusive, nós fizemos aí um pronunciamento, outra hora aí, pedindo celeridade ao governador, para que essas obras possam já continuar suas edificações, para que em final de 2013, início de 2014, já começar a funcionar cursos reais na Universidade Federal, porque nós temos cursos lá, mas ainda é da extensão da Universidade Federal do Ceará.
Eu ouvi o reitor Gesualdo, né, que ele foi o grande incentivador disso, quer dizer, ele como reitor da UFC, a UFC praticamente, digamos assim, deu à luz. Deu à luz, ele foi, seu filho. Sem dúvida nenhuma, Renato, tomando aí a sua palavra, mas eu não poderia deixar essa oportunidade de ressaltar a importância do Gesualdo, que é filho de Juazeiro, e também de deixar aqui, de fazer uma referência, até uma homenagem ao ex-senador Reginaldo Duarte, também do Cariri, e essa semente começou a brotar com a ideia dele como senador lá, que fez... Importante esse registro, porque às vezes a história histórico, ela é injusta, né? E a gente não pode esquecer, porque depois de tudo pronto, aí vem os pais, os padrinhos e tal, mas eu gosto sempre de colocar e fazer justiça às pessoas, até pela história. Então o senador Reginaldo Duarte, na época, foi um dos precursores da implantação da Universidade do Cariri, tá certo? Então eu gosto de fazer essa referência para ficar nos registros históricos. Importante. Bom, e aí a universidade vai chegar agora, que evidentemente já tem inclusive dotação orçamentária, vai ampliar e vai ter um campus em Barbalha, que já tem, né? E em Brejo Santo, que ainda não tem. Icó. E isso aí são as duas grandes novidades, Brejo Santo e Icó. Exatamente. Que leva o ensino universitário para além do, né? do Cajubá. Do triângulo ali, Crajubá. Centraliza. Né? Hoje é interessante observar também que nós vamos ficar com duas universidades, a Universidade Regional do Cariri e a Universidade Federal do Cariri. Né? Então, nós já nos consideramos um polo universitário no Cariri, porque além dessas duas universidades, nós já temos em torno de 60 cursos universitários de outras faculdades. Cursos de direitos particulares, uma faculdade de medicina particular, uma outra faculdade que é extensão da Universidade Federal, que agora vai ser incorporada pela Universidade Federal do Cariri, e nós temos praticamente na região do Cariri todos os cursos de formação acadêmica de nível superior. Já temos cursos de mestrado, de pós-graduação, enfim. Então, além daquele polo religioso que é considerado o Juazeiro especificamente, nós já temos estamos também agora, para a felicidade nossa, um polo universitário. Eu até digo que hoje, especialmente em Juazeiro do Norte, estão dividindo os espaços urbanos, as pessoas que vêm à busca da fé e os que vêm à busca do aprendizado, à busca de se capacitar. Então, essa divisão de espaço em Juazeiro, uma divisão até bonita e interessante. Aliás, deputado, o senhor que é médico oftalmologista, oculista, né, como se chama popularmente, essa Universidade Federal, acrescida do hospital regional, quer dizer, já há um projeto para ela também ser um polo formador de especialidades médicas, que isso é importante, porque o Brasil está precisando disso. Está aí a polêmica dos médicos que vêm de fora, etc., porque nós não temos... Aliás, o hospital regional me dizia, certa vez, aqui neste programa, o próprio secretário Arruda Bastos, ele já tinha sido formatado para ser um hospital de residentes. Assim como o de Sobral, ou seja, para a gente formar especialidades médicas para aquela região. Isso é tão importante. Não, eu estou dizendo, na nossa região, ela de certa forma, e as lideranças e a sociedade, às vezes parece um tanto quanto, mais ambiciosa, não sei se pode ser dito assim. Porque com relação a essa questão de hospital, já tem se esboçado um movimento, e eu estou lhe dizendo isso aqui em primeiríssima mão aqui no seu programa, talvez seja até uma novidade. Que bom. Mas já tem um esboço de movimento, inclusive eu já estou participando, já fui convidado para isso também, para se começar a se pensar no hospital universitário. O hospital da universidade. Tá certo? Como tem a Universidade Federal, o Walter Cantillo. E agora com esse novo modelo de administração, exatamente, fica mais fácil. Então, esse já é um pensar, esse já é uma colocação de um pensar mais na frente. Mas, enquanto isso, a questão da logística de hospital está bem servida, porque o hospital regional é um hospital bem dotado de equipamentos e de profissionais capacitados, com toda a tecnologia de ponta. Certamente essa questão da residência médica, do estágio, do 5º ano, do internato, não vai ter dificuldade para as faculdades, como ela já está servindo. Porque nós tivemos um problema recente,
com relação a essa questão do aprendizado dos acadêmicos de medicina, com relação ao hospital que tínhamos em Juazeiro, um hospital grande, tradicional, que foi o Hospital Santo Inácio, que fechou as suas portas. Não deu... Foi na gestão anterior. Exatamente. Então isso, de certa forma, criou um certo embaraço de primeiro momento para os estudantes de medicina da região, mas com o advento e a inauguração do hospital regional, isso aí, de certa forma, esse problema foi diminuído. Eu estou aqui com o deputado Vasques Landim, do Partido da República, deputado estadual, que representa a região do Cariri aqui na Assembleia Legislativa. Vou fazer um rápido intervalo, já a gente vai falar ainda mais sobre essas questões do Cariri, vamos falar também sobre a seca. E eu vou perguntar aqui ao deputado Vasques se prosperou ou não prosperou a ideia de mudar o nome de Juazeiro. Tinha uma ideia, deputado, que era Juazeiro do Norte, passaria a se chamar Juazeiro do Padre Cícero. E como é que fim ficou? Tendo em vista, inclusive, que as informações vindas do Vaticano dão conta de que está começando a andar mais rapidamente o processo de reabilitação do Padre Cícero e que isto poderia acontecer até 2014. É uma informação nova que surgiu e que o Padre Cícero poderia ser reabilitado, não é, pela Igreja no próximo ano, dentro daquele processo, não é, que já está há bastante tempo tramitando lá no Vaticano. Vou para um rápido intervalo, questão de ordem, hoje com o deputado Vasques Landim. Volta já. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O Lucas não fica sem o seu leite. O leite vem da vaca, na fazenda do seu João. Faça chuva ou faça sol, ela come ração à base de milho de soja. O milho e a soja, que também vem do campo, são cultivados pelo seu Geraldo. Para vender milho, ele precisa comprar sementes, adubos e equipamentos. Por isso, ele precisa do crédito do Plano Agrícola e Pecuário e mais acesso ao seguro rural. Porque faça chuva ou faça sol, eles precisam produzir. Para o Lucas não ficar sem o seu leite. O Ceará está preparado para receber uma grande conquista. A Refinaria Premium. Compromisso do governo federal que vai acelerar o crescimento do nosso estado. A Assembleia Legislativa se une aos cearenses para exigir em uma só voz. Refinaria já! Refinaria Premium do Ceará. Compromisso que precisa ser cumprido. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje eu estou recebendo aqui o deputado estadual, ele é médico, oftalmologista, o deputado Vasques Landim, do PR, do Partido da República. E a gente está falando aqui sobre a região do Cariri. O deputado é filho do Cariri, é filho de Juazeiro, né, deputado? Filho Missão Velha. Missão Velha. E que desenvolveu todo um trabalho, tem residência lá, enfim. E é um representante, não é, que afirma categoricamente, em todos os seus pronunciamentos, as preocupações em relação ao desenvolvimento daquela belíssima região do Ceará, que é a região do Cariri. Costuma-se dizer que o Ceará é um estado pobre, mas o Cariri é rico. Isso é verdade, deputado. E como é que está o processo de desenvolvimento da região do Cariri? O senhor falou de alguns gargalos, como a questão ainda da região metropolitana, que ainda falta acelerar, sair do papel, mas indiscutivelmente o Cariri é um polo de um turismo religioso fortíssimo, por conta do Padre Cícero, que irradia aquela economia, evidentemente, abençoa e irradia, né, podemos dizer assim. É verdade. Mas a indústria, quer dizer, a força econômica do Cariri, como é que estamos lá? Meu caro Renato, eu lhe digo sem medo de estar equivocado, que nós temos no estado do Ceará a região metropolitana de Fortaleza e temos a região do Cariri, em termos de desenvolvimento de polos em todos os aspectos, universitários, polo de saúde, de serviços e de indústria. Eu quero me ater aqui um pouco à questão da indústria, da industrialização do Cariri,
que ela tem crescido de uma maneira exponencial. Hoje, o Cariri é o terceiro polo calçadista do Brasil. Terceiro. Terceiro. O primeiro é Franca, em São Paulo. E Novo Hamburgo. No Rio Grande do Sul. Exato. Ele é o terceiro do Brasil. É o primeiro do Nordeste e o terceiro do Brasil. Então, isso é muita coisa. A sua importação e consumo interno exporta para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. É um polo realmente calçadista muito forte. Aí vem outras indústrias, a indústria metalmecânica, de ouro, de couro, de madeira, de medicamentos. Nós temos uma empresa de medicamentos de ponta lá em Barbalha, a Pharmacy, que já produz 9 tipos de medicamentos, além de soro, de complementos vitamínicos, antibióticos, enfim. Então, nós estamos num processo de industrialização muito crescente, numa velocidade crescente. Além de outros setores, como o setor imobiliário, hoje a especulação imobiliária no Cariri é um negócio fora sério. Mas isso não é perigoso também, não? É uma bolha, a gente percebe que é perigoso, é complicado. Mas voltando para o processo da indústria. E é notório, é sobejamente conhecido de todos, e toda a sociedade sabe disso, que uma industrialização sustentável ela tem que ter matriz energética. Não só uma matriz energética. E a única matriz energética que nós temos lá, as únicas, é a eletricidade, que é de hidrelétrica, e a vegetal, que é a lenha, que é o carvão. Para manter esse parque industrial em crescimento, numa velocidade grande na região do Cariri, só comparável à região metropolitana de Fortaleza. No estado do Ceará é dessa forma. De formas que isso tem impactado muito negativamente a nossa floresta nacional do Araripe, que é aquele cinturão verde que abraça o Cariri todo, que é o potencial da reserva hídrica no subsolo, tá certo? E ela está impactada, isso é preocupante, Para que isso seja, de certa forma, minimizado, é interessante, isso aqui, eu estou aproveitando o seu programa também, já aproveitei a tribuna da Assembleia para fazer essa convocação, convocar a sociedade caririense, os políticos do Cariri, os prefeitos, os deputados, os senadores do Estado do Ceará e o governador do Estado, para ter um olhar diferenciado para a região do Cariri. Tem um senador que é do Cariri, que é o Eunício, né? Pois é, da região, isso, Lavras. caririense. Para ter um olhar diferenciado com relação a essa matriz energética. Aí onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. O Recife, no Pernambuco, o gasoduto sai do Recife e vai para Araripina, 800 quilômetros de distância. Araripina faz fronteira com a nossa cidade do Cariri. É um polo industrial de gesso, maior do Brasil. Exporta para o mundo todo e é o maior do Brasil, está lá. As reservas de gesso, de gipsita, na Chapada do Araripe. E já em função disso, eles elegeram o projeto do gás natural para manter, tá certo? Essas indústrias que utilizavam a fonte vegetal como matriz energética para utilizar o gás natural. E nós estamos vendo que a perspectiva para diminuir os impactos ambientais em cima da Chapada do Araripe é essa. Então nós temos que pensar no gás natural para o Cariri, para dar sustentabilidade à sua industrialização e para atrair novas indústrias. Nós temos uma geografia grande, estratégica. O Cariri fica no miolo do Nordeste, no centro do Nordeste, equidistante dos principais centros consumidores do Nordeste, de Salvador, de Recife, de Fortaleza, de Teresina, de Natal, de João Pessoa, está lá, o Cariri, lá no meio. Estrategicamente terminar bem a Transnordestina vai ficar um... Exatamente. E nós temos um potencial muito grande aí de equipamentos estratégicos que vão melhorar, como a Transnordestina, o aeroporto regional do Cariri, que é um dos aeroportos hoje que proporcionalmente o mais tem demanda no Brasil, em termos proporcionais, em termos relativos, é claro. Tá certo? E nós temos tudo, mas estamos precisando... E tem uma casa brilhando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E nós estamos, às vezes as pessoas olham assim para mim... Verdão do Cariri. Pois é, porque eu falo quase todos os dias no Cariri, eita como esse homem é barrista, mas não é não. É porque é uma região
numa ebulição de desenvolvimento tão grande, meu caro Renato. Eu já ouvi assistindo partida de futebol do Icasa, os locutores de lá do sul do país, é o Verdão do Cariri. Do Cariri. Aí o nome Cariri remete eles a fazerem citações à região. É verdade. Uma região forte do Ceará. E tem divulgado muito, porque o futebol divulga muito, né? Divulga muito. Além de que o Juazeiro, já pela sua história religiosa, você até aqui abordou também, é conhecido no Brasil, Padre no mundo Cícero. inteiro. E essa Cícero, reabilitação né? do padre, que eu falei até aqui, que está em curso no Vaticano, vai também gerar uma notícia mundial. É né? mundial, com certeza. Né? Um processo aí que já se arrasta há algum tempo, mas tem pessoas, a igreja mesmo. É o tempo da igreja diz que é celestial, né? Celestial, então é mais mas tem um segmento forte da igreja católica que assinaram esse documento pedindo verdade. a reabilitação do padre Cícero, e nós estamos nesse aguardo. Mas a nossa região, verdadeiramente, ela está numa ebulição de desenvolvimento. Que bom. E isso deixa a gente bem entusiasmado, apesar de que precisa desses equipamentos de ajuste, nunca acontece tudo de uma vez. Essa usina que agora o governo acabou de arrematar num leilão, vai recuperá-la, é mais um impacto positivo, deputado? É verdade, eu considero muito positivo, inclusive eu lutei muito por isso, porque eu conheço essa realidade da cana-de-açúcar na região do Cariri, eu conheço. Às vezes, e tem uns questionamentos, mas como é que o governo vai entrar numa seara dessa e tal? Tudo bem. Mas nós temos que observar, meu caro Renato, de que o mundo inteiro está com o olhar focado para o Brasil com relação aos biocombustíveis, não poluentes, limpos e seguros e tal. Tanto é assim que o Brasil hoje é o maior exportador de etanol para outros países, e eles querendo copiar a tecnologia brasileira, tá certo? E a nossa região do Cariri tem em torno de 10 mil hectares de terra que são apropriados exclusivamente para cana-de-açúcar. São terras de aluvião, são aquelas terras em que passa o rio e cobre aquela terra e deixa um humus, e que outra plantação praticamente não dá, é apropriado para cana-de-açúcar. E nós já tivemos um potencial há 10, 15 anos atrás, de cana-de-açúcar, que era conhecido no Nordeste inteiro, no Ceará, e invejado por tudo. Com alta produtividade, é tanto que se instalou essa usina lá, que mal gerida, com a administração, você sabe que gestão não é fácil, até na iniciativa privada, tem as pessoas que começam e não dá certo. Não dá certo. Tá certo? E que se tornou inviável por uma série de fatores, de dívidas trabalhistas, enfim, não se tornou inviável. E nós estamos com essas terras em vários municípios, Barbalha, Missão Velha, Crato, Juazeiro, Jardim, praticamente sem produzir nada, sem ter, porque elas são apropriadas para isso. E no instante em que seja revitalizado essa cana-de-açúcar e essa usina que o governo já adquiriu através de leilão de asta pública, aí certamente nós vamos ter uma fonte de geração de divisas e emprego grande. Porque há 10 anos atrás, nós já tínhamos, em função da usina, 1.500 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos. Hoje, meu caro Renato, da nossa região do Cariri, migra para São Paulo para cortar cana, mais de 3.000 homens. E às vezes lá vão ser boia fria e às vezes até escravizados. Podendo ficar na sua terra. Na sua própria terra. Porque eles nasceram ali, sabem disso. Então eu acho um grande feito, um passo muito avantajado, é o primeiro passo para a revitalização da cana e já ser mais uma fonte de riqueza, de geração de emprego na região do Cariri. Eu estou muito satisfeito. E de repente a produção de etanol pode ser um outro viés econômico Exatamente. importante, já que o etanol chegou para ficar. Claro, né? não tem dúvida. Até que o Brasil inclusive tem às vezes autossuficiência em gasolina, porque nós temos autossuficiência em petróleo, mas estamos importando gasolina. Daí porque é urgente a construção das refinarias como a daqui, a do PECEM. É verdade. Que a Petrobras precisa agilizar. É verdade. Deputado, Juazeiro do Padre Cícero não seria um nome mais adequado não para Juazeiro? Porque tem o Juazeiro da Bahia, e aí colocou o Juazeiro do Norte para diferenciar, exatamente porque fica ao norte. É verdade. Mas Juazeiro do Padre Cícero, eu andei pensando, seria
Por que essa ideia não prospera lá em Juazeiro? Essa ideia, ela teve um início de prosperidade, mas você sabe que tudo que é novo, que vai mudar, tem os impactos, tem as pessoas que rejeitam e tal. Então, no início, houve um movimento, um certo movimento, mas houveram resistências. As resistências eram em função de que haveriam de trocar todas as documentações, de mudar todos os registros de nascimento, todos as correspondências, todas a parafernália de notas fiscais, não sei o que. Isso foi um dos motivos. E de lá para cá ninguém insistiu mais, não foi relutante. Talvez se tivesse acontecido, podia ter claro, passado, que até, inclusive, até muito mais fácil de ser divulgado pelo o nome, o vulto que tem o padre, né, o padre Cícero. E, aliás, isso, agora, obviamente, que uma decisão como essa deveria passar pelo crivo popular de um plebiscito, eu não tenho nem dúvida, aproveitar um dia de uma eleição qualquer, e aí, especificamente, o Juazeiro, os juazeirenses, iriam se pronunciar se aceitariam ou não a mudança de nome. Claro que isso nem deve ser tomado, não é, nem sem ouvir a população. Acho que tem que ouvir a população. Ô, Renato, você está me entrevistando, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Posso lhe fazer? Se eu puder responder, porque o jornalista, ele gosta muito de perguntar. Você já ouviu falar em Frei Damião? Frei Damião. Frei Damião. Me lembro. Frei Damião. Grande Frei Damião. Grande sacerdote. Um ícone também do Nordeste. No Nordeste, religioso. Isso. E eu tive outro dia aí, com minha equipe, pensando, eu digo, eu vou fazer uma homenagem a Frei Damião. E eu estou com um projeto de lei tramitando aqui, instituindo o dia de Frei Damião no estado do Ceará, porque isso já tem no Pernambuco. Porque ele morou no Pernambuco, teve muito mais presença no Pernambuco. Mas no estado do Ceará, especificamente na região ele sul também é do tido estado, como santo. Exatamente, está para ser reabilitado, né? É beatificado, beatificado, reabilitado é o Padre Cícero. Então, ele na região sul do estado, ele pontificou com mais, porque até mais perto, fronteira, o Cariri tem uma relação muito grande com o Pernambuco, com o Recife. Ele é pernambucano, Frei Damião? Não, ele é italiano. Ele é italiano. É verdade. Então, eu digo, eu vou prestar essa homenagem e nós vamos criar no calendário oficial, se ela for aprovada aqui na Assembleia, o dia estadual de uma homenagem. Já teria o dia, deputado? O senhor pensou no dia? O dia 31 de maio. Dia 31 de maio. Porque dia 31 de maio foi a data da morte dele. Certo? E no Pernambuco existe, inclusive eu até pincei algumas coisas de lá, não faz mal a gente copiar aquilo que é bonito. Claro, o projeto do senhor reforça o que já é natural naquela região, que é o sentimento religioso. Vai exatamente ao encontro de um sentimento religioso que as pessoas já têm. Só faz fortalecer ainda mais essa questão. Além de que, lá, certamente, que na região do Cariri, do sul do estado, onde tem a maior concentração de adeptos dele, mas no estado inteiro tem. Eu conheço gente. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta, tá certo? Você, Frei Damião, sem dúvida. Aquela imagem dele. Ele era um peregrino, um homem simples. Um homem simples, era dos sertões mesmo. A pregação dele era no linguajar comum. Eu vi uma reportagem de televisão em que alguns milagres já são atribuídos a ele. Por isso que a igreja está investigando, porque a igreja tem alguns critérios dela lá. Exato. Mas existem já histórias dos milagres de Frei Damião no Nordeste. Ele tinha uma coisa muito mística não é brincadeira, ele levava milhares de pessoas que acorriam nas suas missões, aonde ele estava, milhares e milhares. E ele tinha aquele linguajar do povo, chão, sabia falar, apesar de ser um europeu, mas ele sabia falar a linguagem do povo. Incrível isso, interessante. Um europeu que se adaptou. Que se adaptou ao nosso regionalismo, a nossa grande ideia, isso está tramitando. Está tramitando. E eu vou torcer que seja aprovado aqui, para que a gente possa reverenciar e fazer essa homenagem a um homem que, de certa forma, ajudou na evangelização dos nordestinos, pregou cultura e tudo. Dia Estadual de Frei Damião, 31 de maio, projeto do deputado Vacilandim, já vira lei aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, todo o finalzinho do programa, a seca passou, não se fala mais em seca, choveu, mas o Cariri, historicamente, sempre foi a região do Ceará, mesmo em seca, que sempre choveu mais, era mais verdinho. E sofre menos, Sofre menos. Exatamente por esse santuário ecológico que nós temos lá, que é a Floresta Nacional do Araripe. Né? Isso
é o que nos protege mais. Mas o inverno foi fraquíssimo. Agora, nesses últimos meses, deram uma chuvada boa, deu para se armazenar um pouco d'água, criar uma pastagem. Agora, em termos de produção agrícola, Complicado. é muito complicado. Não houve produção agrícola. Foi uma das secas que mais o Cariri sofreu, tá certo? Mais especificamente com relação à questão dos animais, da água, da pastagem, foi uma dificuldade muito grande. Mas já agora deu uma melhorada com as chuvas, nesses últimos meses aí, de abril, e deu uma chuvada, maio, Pelo menos o chuva, pasto já tá- pasto e água dá para dá pra aguentar, aguentar. torcendo que no próximo ano não aconteça isso, né? É o que a gente todos, a nós torcida, todos esperamos. é a torcida. Deputado Vasco, obrigado por ter vindo. Eu que Muito agradeço, rapaz. Estou Muito feliz bom tê-lo demais aqui, estar muito bom com tê-lo aqui. É você, sempre bom quando o bater senhor esse vem, papo. bate esse papo Pois é, agradável, o senhor gosto. sempre traz novidades dessa belíssima região. Eu tô com saudade, faz tempo que eu Ah, não vou pareça, lá lá é pelo bom. Cariri, eu gosto muito. Você daquela- parece que gosta muito de futebol. Acho que tem um jogo lá de futebol com a gente lá. como é Eu que vai? estive, inclusive, na inauguração do estádio Vigílio Távora, que é o do Crato. É o do Crato, Eu estive é. lá, o jogo era Ceará e Bangu. É o do Crato. Era Ceará e Bangu. Pois Eu, você eu quando- estive na inauguração. você O quando- Romeirão eu estive muitas vezes. O Romeirão Quando era estiver beleza. lá vai me procurar. E Romeirão nós é vamos beleza. lutar para reformar o Romeirão, ampliar, Sim. está precisando. É porque o Icasa está fazendo bonito, precisa de um Exatamente. bom É, estádio, e né? ali precisa acomodar melhor. E o Romeirão já é uma referência nacional, porque ele Com só certeza, vive na televisão com aí. certeza, só vive na Mercê televisão. do time do Icasa. E o, É, e o o Icasa Guarani agora ganhou, né? ganhou. E Fora. o Guarani, que foi vice-campeão Também cearense fez uma recentemente. campanha Espetacular. relativamente. Força Isso é do bom. futebol do Cariri e de Juazeiro do Norte. Com certeza. Obrigado, deputado Vasco, Grande por ter abraço, vindo. obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho aqui na Assembleia. Questão de ordem fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.